Dessa vez com Débora Amorim. Débora, um beijo. Incrível ter você de volta aqui. Obrigado pela sua presença. Podcast. Ingrid Silveira. Ingrid, obrigado de novo. Obrigado pela sua presença. Que irado receber vocês duas. Um abraço para todo mundo que tá assistindo a gente. Tem uma galera nova chegando aí. Nós somos o Miló Podcast. Nós somos um podcast cristão que tem a intenção de falar e evidenciar a pluralidade de Cristo, Amém. né, Filipão? Então nós queremos falar com todo tipo de gente que vive Cristo da sua maneira, do seu jeito. E a gente também tem como missão abordar temas e assuntos que, ao meu ver e ao ver do Filipão, a igreja como um todo tem dificuldade de falar. E hoje nós estamos aqui para um episódio que a gente quer há muito tempo, né? A gente queria um episódio falando sobre feminismo, fizemos um com a Ingrid Silveira. A Ingrid foi a primeira, né? Foi a primeira, fizemos outro com a Débora Amorim. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre feminismo. Exato. Na verdade, a ideia é que vocês conversem, né? Vocês levantem pontos, defendendo o ponto de vista de cada uma, baseado na história de cada uma. A gente conversa aqui nem sempre com cristão evangélico, nem cristão católico. A gente já teve conversa com todo tipo de gente, mas desde que Deus esteja na conversa, né? Isso. Hoje nós temos duas cristãs protestantes para falar sobre o mesmo tema, que é feminismo e cristianismo. Porque acho que a gente vem de um contexto aí atual, político, que foi muito estourado no nosso país, em que muito se falou sobre questões políticas, entre elas pautas progressistas, feminismo, o que o feminismo defende, se isso vai de encontro ou não o que é a igreja, o que a Bíblia diz. E essa é a nossa ideia, tô sendo repetitivo pra caramba. Então vamos lá, eu vou começar fazendo a pergunta mais básica que tem, que é possível ser feminista e cristã, Débora Amorim? Gente, boa noite a todas, galera que tá aí assistindo. Antes de responder, eu vou me apresentar. Sou Débora Amorim, sou da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Alô, Baixadão. Aí, tamo junto, assistindo. Baixadão. Sou filha da Maria Emília, sou filha do Carlos Amorim, acho que é importante a gente falar isso. Tô na 4ª geração de evangélicos da minha família. Nasci num lar evangélico. Isso me organiza muito, né? Isso organiza toda a minha caminhada, isso organiza eu chegar até aqui, isso faz toda a diferença na minha vida. Sou militante também, professora, educadora popular e sou uma mulher negra, né? Sobretudo. Que legal, que legal. Então, você quer se apresentar antes também ou posso continuar com a pergunta? Posso me apresentar. Então vai lá. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Ingrid Silveira, a cancelada lá do TikTok. Tô muito feliz de estar aqui. E é um prazer poder, né, finalmente ter um debate cara a cara. Meus debates sempre foram ao vivo, no live de Instagram. E agora eu tô tendo um debate cara a cara. Agradeço também ao Miló Podcast. Sou cristã também, conservadora de direita, militante. E espero que esse debate aqui seja bênção e que o nome de Deus seja exaltado. Amém. Essa é a intenção. Débora, então é possível ser feminista e ser cristã? É possível ser feminista e cristã. Eu venho de uma família evangélica, estou na 4ª geração de evangélicos. Eu venho de uma mulher, né, evangélica, 40 anos, e feminista. Então é possível, porque o feminismo é sobre a vida das mulheres, é sobre a garantia da vida das mulheres em justiça, em igualdade. E o reino de Deus nada mais é do que vida e vida e abundância. Então é possível. Que legal. E aí, Ingrid, é possível ser feminista e cristã? Não é possível ser feminista cristã, porque o movimento é extremamente incoerente com a palavra de Deus, né? A Débora falou o seguinte: o feminismo ele defende a vida. Isso não é verdade, né? Uma vez fala que defende sempre a vida da mulher e tudo mais, isso não é verdade, até porque o feminismo não tá defendendo as mulheres que estão no ventre, né? Quando milita com questão ao aborto. Então a gente sabe o que a Bíblia pensa sobre isso, a gente sabe, não sei se você tem esse costume, mas eu estudei o movimento feminista. E eu vi, de fato, que não é possível. É uma parada completamente antagônica. A Bíblia fala uma coisa, o feminismo fala outra. A Bíblia fala, por exemplo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós não somos donos de nós mesmos, né? Já o feminismo fala meu corpo, minhas regras. Então você vê diversas incoerências dentro do movimento juntamente com a Bíblia. Não tem como. Tá, deixa eu só complementar minha pergunta então, aí eu passo para Débora. Quando você fala que não é possível uma feminista ser cristã,
você diz ao ponto assim, cara, a menina, ela é feminista, ela não entendeu direito a história do feminismo e tudo mais, ou a questão assim, ela não é cristã e acha que é? Como Não, assim, o que eu compreendo? Eu entendi a sua pergunta. Quando a pessoa diz que ela é feminista e cristã, eu entendo que ou ela não compreende o movimento feminista da sua totalidade, ou ela não entendeu ainda a Bíblia e o cristianismo. É isso. Entendi. Então, eu queria começar com João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A gente que é criada na escola bíblica dominical, gincana, retiro, a gente sabe como que esse versículo tem um peso muito grande no nosso fundamento, na nossa vida, né? Como cristã. Então, sem a verdade, não há libertação. Essa é a narrativa, isso é que o texto traz pela revelação do Espírito Santo. E conhecereis a verdade vos libertará, tem a ver com que hoje tem um dado, né, da Dinice que diz que mais de 26 mulheres que abortam são evangélicas, são religiosas, são irmãs nossas de fé, estão nas igrejas. E elas abortam, e quando não abortam, 80% delas já são mães entre 1 a 4 filhos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer a verdade sobre o aborto para que seja possível criar políticas públicas que garantam a vida dessas mulheres. Então, E aí, é muito interessante também a gente estar aqui. Eu estou muito feliz que a gente está aqui. Gente, estou aqui com meu bloco de notas também. Porque esses momentos são muito importantes. Ainda mais num momento de tanta polarização, né? Onde as pessoas não conseguem se ouvir, onde as pessoas não conseguem dialogar e debater. Porque o campo evangélico, ele é totalmente diversificado. Eu queria trazer essa luz aqui. É muito importante usar esse espaço para quebrar uma narrativa de que existe um campo único de evangélicos. Nós somos um campo de evangélicos plural, popular, majoritariamente feminino, negro. E a gente sabe também que existem outros setores do campo evangélico, né, que estão comprometidos com o seu projeto de poder. E que também a gente precisa estar dando sempre essas referências, porque na maioria das vezes as pessoas colocam tudo no mesmo conjunto, e não é. Então nós somos diversos, nós somos plurais. Esse podcast aqui entre eu e a Ingrid é a prova disso, né, de que existe essa diversidade, e entender aonde cada uma vai trazer essas questões que são questões sociais, são questões políticas também, né, que acho que quebra um pouco essa expectativa também de que religião e política não se misturam. E aí a gente entende que religião e política se misturam. E que é legítimo que um religioso ou uma religiosa dispute esses espaços na política, porque disputar esses espaços na política tem a ver também com representatividade, com a sua fé, com a sua representatividade. Agora, o que eu não penso, o que eu não acho, o que eu não concordo é quando você usa da sua representatividade dentro de um campo político para defender a instituição da sua fé. Então, acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não entendi essa questão aí do... Vamos lá, você falou muita coisa e ficou meio longo até para eu poder perguntar. Você falou sobre a questão do aborto. Vamos lá, ponto por ponto. Você falou que a gente tem que conhecer a verdade sobre o aborto. Qual que é a verdade do aborto? Então, hoje, 28% das mulheres nas igrejas evangélicas, elas abortam. Sim. Isso é um dado que existe. Eu trouxe um outro dado aqui. Mas isso não quer dizer que seja certo, né? Não, eu ainda nem cheguei nisso. Eu tô só na primeira te explicando pra você poder entender. Eu ainda nem tô falando sobre isso. Eu tô só respondendo o que você acabou de me perguntar. E aí eu trouxe um outro dado aqui do DataSUS, que foram 195 mil internações por aborto, o que representa 535 internações a cada 24 horas. De 100 internações, somente uma configurou um caso previsto em lei. Foram 721 mortes de mulheres por aborto. A cada 10 que morreram, 6 eram pretas e pardas, segundo o DataSUS. Quando eu trago esse dado, e aí dados são dados, né? Quando eu trago esses dados, eu estou dizendo que políticas públicas, está falando o quê? Que políticas públicas é importante para a saúde da mulher. E quando a gente vai falar a saúde da mulher de uma forma global. Se eu tenho um grupo de mulheres dentro das igrejas que estão abortando, e aí a minha pergunta é, qual é o nosso procedimento enquanto igreja,
E aí, gente, é óbvio que eu tô aqui no podcast evangélico. Todo o meu argumento, ele tá embasado em bíblico, teológico e pastoral. Eu tô falando a partir disso. Então, segundo a Bíblia, né? Como segundo a Bíblia, que é a nossa regra de fé, que é onde a gente se organiza, que é onde toda a minha militância perpassa pela palavra do Senhor. Eu trago isso da herança da minha família, da herança dos meus pais. Então, como é que a gente lida com esse fato que é o que está dado, inclusive dentro das igrejas? Agora, eu não estou dizendo com isso que não existe uma complexidade pela ótica da fé. Existe uma complexidade, é por isso que a gente está aqui debatendo. Deixa eu só te cortar, rapidinho. Tem como você ser um pouquinho mais objetiva? Porque aí não é debate, aí fica um monólogo, entendeu? Aí se tu puder ser mais objetiva, assim, Como tipo... assim? Não, porque eu perguntei, qual a verdade sobre o aborto? Aí você falou tal, aí fica muito misturado. Você falou sobre as mulheres que abortam, que são da igreja e tudo mais. Vamos pegar esse ponto, então vamos destrinchar isso? Pode ser. Não, aí beleza. Pode continuar, termina o que você estava falando. Aí a gente entra num ponto. Então, as mulheres da igreja abortam. E como Sim. igreja? Como igreja. Como igreja. Como que a gente deve... Qual é a nossa atitude como igreja? Qual é a nossa atitude? Isso A aí. nossa atitude como igreja, a partir de uma perspectiva bíblica, teológica e pastoral, é acolher, é a diaconia, é o serviço. Se uma mulher, e aí eu queria te fazer uma pergunta, se uma mulher da sua igreja, se você é pastora, missionária, Sim. diaconia, não precisa de rótulo, você é uma serva que tá lá, jovem, que é membro da sua igreja, chega dizendo, te aconselhando, olha, eu preciso me aconselhar com você porque eu cometi um aborto, vítima, o meu parceiro não quis assumir, e aí eu cometi um aborto, eu fui vítima de violência, sofri um estupro, fui vítima de uma violência, e ela chega te pedindo uma ajuda. O que você faz? Dizendo que já abortou, o que você faz? Você criminaliza ela? Você vai condená-la? Ou você vai acolhê-la a partir do texto bíblico, a partir da palavra de Deus? Vamos lá, são duas coisas. O primeiro, que é um crime, de fato ela cometeu, né? E segundo, que eu vou sim acolher ela e falar, cara, olha só, você fez errado, você tem a opção de se arrepender do seu pecado, porque isso foi errado, tá? E eu vou acolher, vou abraçar, vou dar todo o suporte. Mas ela cometeu sim um ato criminoso e eu não vou deixar de falar isso. Agora, eu queria entender o seguinte, você é feminista e cristã, você defende a descriminalização do aborto? Sim, porque aborto é uma coisa e descriminalização do aborto é outra, né? Não, eu falei a descriminalização do aborto. Sim, você legal. defende a descriminalização. Isso basicamente quer dizer que você, no caso, seria cúmplice de um assassinato. Basicamente isso. Não, eu não sou cúmplice de assassinato. Porque se ele fala pra mim, por exemplo, que vai matar você, e eu falo assim, pô, beleza, cara. Eu tô sabendo que você vai fazer, que você vai matar uma pessoa, não vou falar nada. Vou fazer um joinha, isso não significa que eu sou cúmplice? Então, Posso falar? Posso responder? pode, claro. Vou falar a minha experiência que eu já tive com o aborto. Já tive 2 experiências. Eu vou falar a recente que eu tive, que foi agora antes da pandemia. Uma amiga me procurou e falou, olha, Débora, eu fui abandonada pelo meu parceiro. E aí eu acho que também tem uma outra coisa que a gente precisa trazer, que os filhos, né? A gente não faz filho, o filho não brota no nosso útero. Né? Filho não brota no meu útero. Pois é. Pra eu fazer o filho, eu preciso transar. Preciso ter relações sexuais. O espermatozoide precisa fecundar o óvulo. Logo, se o espermatozoide fecundou o óvulo, eu também tive alguém para estar ali fazendo filho comigo. Né? Então, existe também uma outra responsabilização, e aí, só para responder, mas só vou abrir um parênteses e vou deixar aqui na caixinha e vou responder, que é dos homens. Os homens também não são responsabilizados. Sim. Eles fazem o filho, são eles que fazem o filho. Então, ela me procurou, porque foi abandonada pelo parceiro. Me procurou muito, desesperada, desempregada. E falou, olha, eu queria fazer um aborto. Você me ajuda? Porque eu sei que você... Aí eu falei, calma. Deixa eu te ouvir primeiro. Ela tava muito nervosa e a gente faz aquele processo. A gente acolhe, a gente ouve, chorou muito. E eu fui, acalmei, falei, vamos fazer uma oração. Fiz uma oração. A gente é crente gosta de oração. Fiz uma oração. E depois de muito conversar com ela, mais ou menos uma semana... Falei, olha, eu acho que você precisa de uma rede de apoio. Para além da oração, você precisa de uma rede psicológica de apoio. Você precisa de uma rede de saúde mesmo. E aí é que entra a questão do SUS, a questão da saúde da mulher, que poderia ser um aborto, mas poderia ser um câncer de colo de útero, poderia ser um câncer de mama, poderia ser qualquer coisa, porque nós mulheres estamos vulneráveis a isso a todo tempo. Né? E aí eu falei, olha, vulneráveis a doenças, vulneráveis até mesmo ao desespero e a sentir a vontade de fazer um aborto no desespero, que eu tô usando uma experiência da minha amiga. Não, tudo bem, Sim, só que sim. a questão... Deixa eu só terminar de falar. Tá. E aí, acolhi. Encaminhei para uma rede de proteção, encaminhei para um tratamento psicológico. E hoje, a bebê dela tem 2 anos.
sabe? E hoje a bebê dela tem 2 anos. Isso foi de um sexo ou foi estuprado, alguma coisa assim? Isso foi o companheiro dela que abandonou ela e que não quis tá. mais. Entendi. Que não quis mais ter. Ou seja, hoje ela é mãe solo. Ela é uma mulher, jovem mulher, que cria com uma assistência da gente, enquanto igreja, que ela cria a filha dela, mas ela é uma mãe solo. Então, eu acho que o debate, eu acho que quando eu penso nesse diálogo, que precisa ser feito, esse diálogo ele precisa ser feito, mas não de uma forma a criminalizar. Não de uma forma a usar uma lei punitiva para punir essas mulheres. Porque aí eu penso nos homens. E os homens? Os homens não são responsabilizados? São. Uhum. Pode falar? Que eles Pode. são, Eles são responsáveis, por exemplo, você tá falando do abandono paterno, né? Uhum. A questão do abandono paterno. Isso aí não é culpa do cristianismo, isso é culpa do feminismo. Tá? A maioria dos homens não registrar, acho que a maioria não, né? Tem uma porcentagem de crianças abandonadas. Parte. É uma parte, né? Que não tem o registro do pai. Isso não é culpa do cristianismo, isso é culpa do feminismo mesmo, né? Quando incentiva, por exemplo, as mulheres a serem libertinas, como eles fazem, né? E aí você, por exemplo, no Então seu... você tá dizendo que a minha mãe é libertina? Ela é feminista. Tá dizendo que eu sou libertina? Não, eu tô falando que o movimento feminista incentiva isso. Então, mas o movimento incentiva quem? Porque eu não sou Incentiva as libertina. mulheres A a minha serem mãe não é libertinas. libertina há 40 anos. Mas o movimento feminista incentiva as Então a mulheres gente serem precisa libertinas. entender quem são as mulheres. Porque aí você tá colocando todas as mulheres no Não, não tô entendeu? colocando todas as mulheres. Tô falando que Aham. o movimento feminista incentiva. Isso Então não significa... incentivou, e nem incentivou a minha mãe, nem Não, incentivou tudo a bem, minha a avó. gente tá falando de exceção. Só que quando se trata de cristianismo... E eu né? sou cristã. Não, eu sei, eu entendi. Deixa eu só Tá concluir. Tá? Quando o movimento feminista incentiva, por exemplo, a mulher a ser libertina, como ele faz, por exemplo, exalta aí figura de Anitta, Luísa Sonza, mulheres que são completamente libertinas, e coloca a mulher que, por exemplo, é do lar, uma mulher que é mais conservadora, né? Sim. Como nós cristãs somos, Sim. elas jogam completamente de escanteio porque isso não é interessante pro movimento. Até porque a raiz do movimento é acabar com a família. Você sabe disso? Tô só esperando você terminar pra eu responder. Não, sabe? Só uma pergunta. Não, terminou? Posso responder? Vou falar aqui. Não, eu só queria saber se você sabe ou não. Então, eu vou discorrer sobre isso, mas tô esperando você terminar de falar. Quer acabar com a família, não tem aqui. Sim, o movimento feminista tem esse caráter. Então, Aham. onde que eu queria chegar? Eu queria saber em qual circunstância você defende o aborto. Porque em caso de estupro não é porque isso já está previsto no Código Penal, não é no caso de feto cianencefálico, que também está previsto no Código Penal, e em gravidez que põe em risco a vida da mãe. Qual que é o motivo pelo qual você defende o aborto? Pode falar. Então, eu não defendo o aborto, eu defendo a legalização do aborto. Caso contrário, eu não tinha É a mesma encaminhado... Não é a mesma coisa. Caso contrário, eu não tinha encaminhado a minha amiga pra uma rede de proteção. Eu entendo, Uma porque coisa, uma assim, coisa, o outra aborto coisa, outra já coisa. acontece, O aborto né? já... Você... E outra coisa, olha só, eu sou mulher, tá? Eu sou mulher. Ninguém acorda num dia... Pelo amor de Deus, gente. Em nome de Jesus. Ninguém acorda num dia e fala assim... Tô grávida, vou abortar. Dani, vamos comigo abortar? Não é sobre escolher entre Coca-Cola e Guaraná Antártica. Pelo amor de Deus. Tem lugar que é. A gente tá falando sobre a vida. E é muita responsabilidade falar sobre a vida. O que eu estou aqui dizendo é que a legalização do aborto, a partir de um argumento bíblico, teológico e pastoral, da minha experiência de alguém que nasce no lar evangélico, de alguém que foi adolescente nas igrejas e viram 4 amigas minhas, enquanto eu era adolescente, abortarem, sofrerem muito e que carregam isso até hoje, porque no campo, e aí é isso, no campo do debate religioso existe a questão da culpa também. A culpa que atravessa. E aí, como cristã, como alguém que entendeu a palavra, como alguém que foi atravessada pelo Espírito Santo, como alguém que entende que na cruz, que a graça está posta, como é que eu lido com isso? Com a criminalização ou com a graça? E aí você pode estar falando assim, então quer dizer que é bater palma, agora você vai vestir a camisa e falar, transou menina, está liberado, pode abortar. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho responsabilidade com o que eu falo, eu tenho responsabilidade da onde eu venho, da minha família, da minha mãe, eu tenho responsabilidade, sobretudo porque eu sou uma serva de Deus. Então, quando a gente usa o texto, conhecereis a verdade, eu não estou usando isso de forma, como é que eu vou dizer? O texto não é somente uma disputa de narrativa do texto. É simplesmente entender que existem a verdade, a partir da legalização de aborto,
que se a gente não conhecer, vai ser impossível criar políticas públicas que garantam a vida dessa mulher para que ela esteja viva. Tá, e a vida do bebê? Oi? E a vida do bebê? Como é que a gente garante a vida dele? Porque Então, você tá defendendo a vida, tá falando o tempo todo que tá defendendo a vida da mulher. E a mulher que tá no ventre? Quem que defende? a mulher que tá no ventre? É. Como assim? Não entendi. Da Não, mulher porque tá no o bebê ou ele é homem ou ele é mulher. Certo? E aí como é que você defende a mulher que tá dentro do ventre? Tem um movimento que tá matando mulher dentro do ventre. ventre. Tá, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o papel da igreja? Acolher ou condenar? Acolher e apontar o erro. Falar, isso aqui tá errado, você não Apontar. pode fazer. Então, apontar o erro é criminalizá-la. Não entendi essa pergunta. Então, vamos lá. Pô, peraí, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a lei, né? Descobre-se que a mulher... Que pune. Que pune, claro, tem que punir. Você mata uma pessoa, tem que punir. Ah, você tem que punir, mas segundo a luz do evangelho, a gente pune? Pune. Deus Jesus- vai mandar pro inferno, não? As pessoas? Jesus puniu o ladrão da cruz? Mas lá da cruz teve arrependimento, né? É E diferente. quem somos nós pra dizer que essa mulher que tá ali, que foi abandonada pelo seu parceiro, que foi violentada, ela não tá arrependida? Não, mas ninguém falou isso. Eu tô falando Você da questão acabou de do falar aborto. que o ladrão da cruz teve arrependimento. Mas ele teve arrependimento. E quem somos nós pra dizer que ela não Mas não se tá ela chegar arrependida? antes pra você, antes de abortar. Eu acabei de contar a minha experiência aqui com uma amiga, que ela chegou antes de abortar. Eu construí uma rede de apoio, eu construí uma rede de oração, Não, tudo bem, uma sua rede de desculpa é intercessão. plausível. Top. Não é desculpa plausível, é uma experiência que aconteceu, Não, uma eu falei, vida. foi plausível o que você fez, foi top. E eu encaminhei ela. E aí a gente tá falando de saúde pública da mulher. A gente tá falando... Quando a Sim, gente mas ela deve- cometeu um crime. Se quem comete crime, quem mata outra pessoa, tem que ir presa, ponto final. Só que isso aqui não dá prisão. A única coisa que dá prisão é se o cara que abandonou a criança, ele tem a consequência dele. É uma das poucas coisas que tem cadeia aqui no Brasil. Posso fazer uma Por favor, pergunta? pode. Quando você fala que o feminismo ele tem intenção de acabar a família, você fala de forma intencional, o feminismo ele nasceu com essa intenção? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, é um dos pilares do movimento feminista e a subversão dos sexos, né? Quando A você fala destruição da família. subversão do sexo, é o quê? A subversão da ideologia de gênero, Ah, entendi. entendeu? Tem a Aham. subversão dos sexos, tem a destruição da família e tem um outro... Quando você fala de destruição da família também, é... Não sou eu que falo, isso aí são Não, as não, próprias entendi, teóricas. mas o teu argumento é homem e mulher, no caso? Destruição da Sim, família é que a família não tradicional, exista. Isso, a família Ah, tradicional. entendi. Exatamente. Ah, não tem família. Isso, a Você família falou, me perguntou tradicional. sobre família. Sim. Te perguntar. Eu venho de uma família, né? Eu nasci numa família evangélica. E aí, independente da minha opinião sobre aborto, ele acontece. Ele é um dado dentro das igrejas, ele é um dado fora da igreja. E a gente precisa pensar o que a gente faz para lidar com isso. Acho que esse debate me leva muito para esse âmbito do tô pegando aqui e tô colocando à mesa. O que a gente faz para lidar com isso? Enquanto igreja de Cristo, enquanto sociedade civil, que é políticas públicas, né? Sobre a família. Vamos lá. Não existe nada mais importante para uma mulher evangélica, para uma mulher de oração, do que a sua família. Não existe nada mais importante. Eu sou da igreja... Quero até mandar um beijo pros meus pastores. Sou da igreja do pastor Jairo, da pastora Kátia Zoit. Projeto Além do Nosso Olhar, que fica no Morro do Sapo, lá em cima. Onde a maioria das nossas mulheres são mulheres negras, né? De favelas, de periferia. E não existe nada mais importante para essa mulher do que a família dela. É ela que dirige a consagração. É ela que dirige o culto quando o pastor não consegue estar presente. É ela que dirige não só o culto, é ela que organiza, de certa forma, a igreja. Então, eu tenho muita dificuldade de entender essa questão de que... Fico pensando muito no Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. E a gente está falando que é essa mulher que organiza, que não só organiza a igreja, mas que consegue organizar, a partir da sua família, a sociedade civil. Então, ser cristã, ser feminista, tem a ver com família? Tem a ver com cuidar da família? Tem a ver porque eu tenho isso da minha mãe, eu tenho isso da minha avó, eu tenho isso dos meus pais. Porque também a gente tem que entender uma coisa. A gente também tem que entender algo, algo sobre o que é fundamentalismo religioso, o que é conservadorismo. A minha mãe é uma pessoa conservadora. Não existe feminista Os meus conservador. pais são pessoas conservadoras. Os meus pastores são pessoas conservadoras. Mas isso não quer dizer porque a minha mãe, porque os meus pais, porque os meus pastores são pessoas conservadoras,
já vou encerrar, é verdade, desculpa. Obrigada, você avisou, de verdade. Então, obrigada. É porque não, você tá aparecendo no nome. É porque eu tô falando, eu tô respondendo sobre família, que você me perguntou. Tudo bem. E aí, não é só porque os meus pais são conservadores, os meus pastores são conservadores, que eles são fundamentalistas e que só por isso eles vão oprimir ou vão criminalizar. Existe uma questão aí que é atravessada pelo evangelho, pela hermenêutica, pela teologia, pela bíblica, pelo pastoreio. Show. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Não existe feminista conservadora. Você falou que sua mãe é feminista e depois falou que ela é conservadora. Isso ela é feminista? Não existe isso porque... Não. Você não. Não, a questão não é essa. A questão é que não existe quando se trata de um assunto de política. Tá? O conservadorismo é um espectro político de direita. O feminismo é um espectro político de esquerda. Então, são coisas completamente antagônicas, porque a esquerda é revolucionária, tá? Segunda coisa o que eu tô percebendo é que você criou um feminismo pra você. Só que o feminismo, ele é o que ele é, e o que as autoras, quem tem autoridade no assunto, diz que o feminismo é, tá? Então, eu vou ler aqui pra você algumas autoras feministas, quem tem autoridade, porque isso aqui é referência o teórica. Movimento. É referência isso, teórica, é referência que você vai ler, sim, importante. Exatamente. Então, é isso aqui que é o feminismo. Não é o que você... porque eu sou feminista conservadora. Isso não existe em lugar nenhum. Tá bom, vamos lá. Simone de Beauvoir. Essa é a clássica do movimento feminista, uma grande referência do movimento, que ela fala o seguinte: em minha opinião, enquanto a família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a serem oprimidas. Ou seja, ela tá querendo aqui desconstruir a base da família. Linda Gordon, a família nuclear deve ser destruída. Qualquer que seja o seu significado final, a destruição das famílias é hoje um processo revolucionário. Tá vendo que não sou eu que tô falando, é uma feminista revolucionário. Isso aqui se trata de uma revolução, não tem nada a ver com conservadorismo, tá? Outra, vamos lá. A Shulamit Firestone. Não, a Shulamit não vou citar agora, não, porque é muito pesado. A Caitlin Park, ela afirma o seguinte: acabar com a família não foi incidental e sim fundamental para essa ideologia. Ou seja, isso aqui é um pilar do movimento feminista, ter a destruição da família. Por quê? Aí você deve estar se perguntando por que o movimento feminista quer destruir a família? Porque eles são anticapitalistas. E a família é aquilo que acumula riqueza, que é a base da sociedade. Eles querem instaurar o socialismo. Então, se as famílias continuam acumulando riqueza, não tem como eles instaurarem o socialismo. Então, destruir a família é um pilar fundamental. Isso é desde os primórdios. William Golding, quando começou o movimento feminista, ele já era um militante lá na Revolução Francesa contra a monogamia, contra o casamento, era um defensor ferrenho do divórcio. E isso aqui é o feminismo. O feminismo é só sujeira, desde o seu princípio até hoje. Então não sei o que eu tô falando. O que você tá pintando é um feminismo lá do Google, que você coloca lá. O que é o feminismo? É o direito das mulheres. Não sei o que, não tem nada a ver. Isso aí é só uma vitrine mesmo do que de fato é a podridão do movimento. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Antes de você responder, Débora? Porque, Ingrid, essa é a maior dúvida pra mim, enquanto homem, sabe? Quando eu vou tentar entender um pouco sobre feminismo, cristianismo, assim. Porque alguns movimentos nascem... e a sua origem, não necessariamente ela se perpetua por toda a história da humanidade, sabe? Às vezes uma coisa nasce e aquilo vai ganhando um contexto cultural, um contexto histórico, e aquilo vai se dissolvendo e ganhando ramificações. O próprio evangelho é assim, né? O evangelho nasceu com Jesus Cristo, morreu, ascendeu, foi pro céu. Nasceu primeiro uma igreja católica. Depois da igreja católica teve a Revolução Protestante com Lutero. E a partir daí nós temos várias ramificações sobre o protestantismo, né? Você tem a igreja luterana, você tem a wesleyana, você tem a igreja pentecostal, neopentecostal. Todos acreditam em Cristo, só que você tem ramificações. Que a base do cristianismo é a Bíblia, né? A base é uma só. É uma coisa você ter doutrinas diferentes, mas os princípios são o mesmo. O que eu citei aqui foi princípio. Não, entendi. Mas a minha dúvida é uma dúvida real, de verdade, assim. É possível pra você que no feminismo não haja essas ramificações e de fato existam pessoas que vivam feminismo de acordo com o que acredita? Tem o feminismo, tem diversas vertentes do feminismo, pra mim não serve pra porcaria nenhuma, porque todas elas bebem de uma mesma fonte, elas seguem uma cartilha. Então, eu acho muito difícil ter uma coisa boa daí. Entendi. Vamos lá. Porque feminismo ou mulherismo, né, que tem mais a ver com a questão aí das mulheres negras, né, tal, que é diferente, né, ainda mais... porque isso, da onde eu venho, eu falo de um lugar para onde a minha igreja é majoritariamente de mulheres negras, né, de mulheres de oração. E todas essas autoras que você citou são todas brancas. Então, acho que quando eu... eu posso citar negra. Bell Hooks, por exemplo. Bell Hooks era evangélica, né? Sem falar que a Bell Hooks era... Acho que a gente tem que sair desse lugar de quem somos nós para dizer
falar sobre a espiritualidade da Bell Hooks, sabe? Eu acho que Jesus tem um texto que ele fala sobre isso, que é muito interessante, assim, é o apontar, né? É o apontar. Você pode ler a Bell Hooks, eu não sei se você já leu a Bell Hooks, eu não sei o que você sabe a fundo da Bell Hooks, né? Eu já li muito a Bell Hooks, e Bell Hooks traz uma visão, mas ainda é sobre ela. A Bell Hooks traz uma visão muito atravessada pelo Evangelho de João. Ela conseguiu dar tom às narrativas dela, a referência teórica dela pelo Evangelho de João, que é o Evangelho que era o Evangelho do que era mais amigo, era o que encostava no ombro de Jesus. Tem um texto dela todo que ela faz essa narrativa de quantas vezes, a partir da referência teórica dela, ela se sentiu atravessada pelo poder do Espírito Santo e Jesus falando, chega aqui, encosta aqui que eu tô com você. Então eu acho muito complicado quando a gente fala isso de uma pessoa que a gente julga a espiritualidade dela, sabe? Uhum. Mas respondendo a sua pergunta, né? É sobre o direito das mulheres. O direito das mulheres, sobre o direito à vida das mulheres, né? A gente vive num país, aí eu quero até fiz até escrevi, refleti, que eu como igreja, eu quero acolher ou eu quero condenar. Isso é Mas vem cá, só porque a mulher é branca, o que isso significa? Que ela não pode falar? Não, isso significa que quando eu olho pro lugar que eu venho, da igreja que eu venho, do corpo que eu tô falando, pra mim não faz muito sentido. Porque a família pra essa mulher, eu vou voltar mais uma vez pra família. A família pra essa mulher é tudo que ela tem. Ela vai pra igreja pra orar pela família dela. Ela vai pra consagração pra orar pela família dela. Ela vai para a igreja porque muitas vezes ela entende que ela não tem o direito dela garantido socialmente, mas a partir da igreja, a partir do evangelho, que pode ser uma cura, pode ser uma cesta básica, pode ser uma roupa que ela precise, ela vai conseguir, de certa forma, se organizar. Daí isso é evangelho, não é feminismo, né? Então, quando eu digo que parte da minha militância, parte do meu feminismo perpassa pelo evangelho, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei de onde eu venho, eu sei da minha mãe, eu sei da minha espiritualidade. E quando a gente fala de família, para mim família é muito importante. Família para mim é muito importante, ainda mais numa sociedade onde a gente vive, que a maioria das mulheres são mãe solo, que a maioria das mulheres são arrimos de família, que a maioria das mulheres precisam sustentar as suas casas. Gente, isso é um dado, eu não tô falando do que eu acho ou do que eu penso, tô falando de que é um dado. Só que a gente também vive aí, falar um pouco disso, né? Por exemplo, hoje a gente vive num país que volta pro mapa da fome. Hoje a gente vive num país em insegurança alimentar, onde 33 milhões de pessoas não têm o que comer. Isso é um dado. E por que eu tô falando isso? Porque quem lidera esse dado são essas mulheres que estão na frente desse dado. São essas mulheres que lideram hoje, que hoje vão dormir em insegurança alimentar. E aí eu trago pro texto bíblico, aonde Jesus vai dizer em Mateus 25 o seguinte: eu tive fome e não me deste de comer. Existe um texto bíblico, e esse texto bíblico, assim, eu acho que num debate democrático, acho que não só democrático, espiritual. Para além do democrático, a gente está aqui numa forma espiritual, né? E eu tô falando muito de onde eu venho, de onde o corpo das mulheres que eu venho são atravessados, que são pela fome. E a gente, como igreja, que faz a gente que entrega a cesta básica para elas poderem comer todo mês. Então a gente está falando do direito da mulher, a gente está falando do aborto, que muitas vezes essas mulheres falam, a Ingrid está aqui defendendo. É assim, ó, é que você tá e você tá rindo, rindo. E você tá rindo de deboche. Eu não tô rindo de deboche, é que você tá misturando muita coisa, não chega a uma conclusão final, entendeu? Mas a gente ainda tá conversando, não, a conclusão. Isso não é um debate, cara, isso é um monólogo, só você fala. Mas pode concluir. Você me perguntou e eu tô respondendo o que ele me perguntou, tá? Eu tô entendendo. Mas é que tá dando pra entender tudo, porque eu não sei mais o que a gente tá falando. É porque eu acho que quando você faz esse tipo de coisa, a gente não conversa, não ouve a coisa, a gente só tem retóricas. Eu tô ouvindo os dois, eu tô conseguindo ouvir os dois. Eu não sei se vocês estão... Tô conseguindo entender, então. Exatamente, não, sim. Beleza, então vai lá. Eu acho que se você quiser dissertar mais sobre, você tem todo... Vamos dar um
eu acho que acho que faz porque a justo. gente tá se você quiser falando... dissertar mais, você tem esse tempo. Não, sim, é porque a gente tava falando sobre a destruição da família. Eu gostaria que fosse Sim. um pouco mais objetivo, entendeu? Aí ela falou sobre julgar a Bell Hooks, sobre ser crente, agora tá falando sobre aborto de novo, aí daqui a pouco tá falando sobre família, tá meio... A gente tá conjecturando, eu acho assim, quando você citou todos os nomes aí, e isso eu tô falando como um participante da mesa, eu acho que você tem toda a liberdade de você dissertar. Só que você faz perguntas e ela responde, aí a gente fica nesse impasse. eu posso te Se ouvir você quiser dissertar mais, você pode ficar à Acho que agora vontade. então só vou te ouvir. Pode acertar, só vou te ouvir. Não, mano, termina aí, porque aí eu não É sei. porque você cortou a minha linha de raciocínio, porque eu tava respondendo pelo que ele me perguntou. Qual foi a sua pergunta? Eu contei sobre as ramificações. Aí ele riu e também. As tal. ramificações. Porque ele riu também, aí você deu uma risada pra ele e meio que cortou. Tá, as Vocês vão- ramificações do feminismo... Vamos, não. vamos reiniciar. Você pode vamos reiniciar por ela, então, porque aí eu já falei, pra ser justa, né? Sobre o feminismo. O que eu queria perguntar é sobre o posicionamento da Ingrid, sobre o feminismo não existir na igreja. E aí essa pauta que a gente está querendo aprofundar, né? assim. A Ingrid, ela tem um posicionamento que não existe feminismo dentro da igreja. E a Débora está falando sobre isso. E eu queria falar sobre isso. Esse posicionamento seu, Ingrid, disserta mais sobre esse posicionamento, sobre por que você não entende que isso não é uma visão do cristianismo também. Então, já falei aqui, vou retornar a falar. O feminismo, ele tem pilares que são anticristãos. Eu falei sobre a destruição da família, a subversão dos sexos e também tem aí a desvalorização da mulher, incentivar que a mulher seja promíscua, enfim. Então, eu vejo que isso é completamente fora da curva quando diz dos padrões bíblicos. Ela citou aqui diversas coisas sociais, de gente passando fome e enfim. Isso a igreja faz. A igreja sustenta orfanatos, a igreja... Sim. Então, o evangelho é o suficiente. Eu não preciso de um grupo coletivista para dizer o que as mulheres devem ser ou deixam de ser. O evangelho é suficiente porque Jesus já disse o que nós devemos ser, como nós devemos agir, sabe? Então, eu não consigo entender o porquê que uma pessoa consegue misturar o feminismo, que tem um caráter declaradamente anticristão, já citei aqui algumas teóricas, posso citar bases, enfim, lá da antiguidade sobre como o movimento feminista tem esse caráter, e chega a essa conclusão. Então, isso não é uma coisa que mistura, assim. Não tem como você conciliar os dois. Como eu disse, ou a pessoa não conhece a Bíblia, ou ela não conhece o movimento feminista. Ou cria um feminismo pra ela, né? E Porque essas ramificações pra você não existem, mesmo como a gente estava Existem conversando. as ramificações, tem feministas, por exemplo, que são as liberais, que ficam aí discutindo com o feminista marxista, por exemplo, né? Então, é uma parada que não funciona. Mas a questão é o seguinte, tem várias vertentes, o que pra mim não faz a menor diferença, porque todas elas bebem de uma mesma fonte e elas seguem uma cartilha. Entendi. Entendeu? Basicamente isso. Entendi. Quer falar alguma coisa sobre, Evandro? Na verdade, eu tenho perguntas pra fazer assim, né? Tenho dúvidas, acho que a gente posso jogar pra gente continuar fazendo esse debate. Ingrid. É porque, tipo assim, eu tô numa posição muito difícil, sabe? Eu posso falar uma coisa? Lógico, claro. Tem uma coisa que ela citou sobre Bell Hooks, né? Ela falou que a gente não pode julgar a espiritualidade de alguém. Isso não é verdade. Porque a Bíblia, por exemplo, ela fala lá em Mateus 7, né? Que a gente, antes da gente tirar o cisco que tá no olho do nosso irmão, a gente tem que tirar a trave que tá do nosso. Sim. Então, isso não significa... Aqui a Bíblia, ela deixou muito claro, né? Que antes de eu querer tirar o cisco do seu olho... Te dá um exemplo, Débora. Se antes de eu querer tirar o cisco, eu tenho que tirar a trave do meu. Ou seja, a Bíblia ela não me proíbe de tirar o cisco do teu olho. Mas antes de eu fazer isso, porque lá em Mateus 7 fala sobre o julgamento hipócrita. Imagina que eu, Ingrid, quero ensinar você a não mentir. E eu sou a maior mentirosa. Então é isso que a Bíblia proíbe, ok? Então a gente pode sim julgar todas as coisas para discernir aquilo que é bom daquilo que é mal. Inclusive lá em João 7,24 fala assim, não julguem conforme a aparência, mas conforme a reta justiça. Aí eu falo, a gente não pode, né, aí julgar Bell Hooks e tal. Claro que eu posso, se eu leio as coisas que ela fala. A gente conhece uma árvore pelos frutos, né? Se eu leio uma coisa que ela fala e aquilo não condiz com a palavra de Deus, eu falo, não, isso aqui é heresia. Isso aqui tá
isso aqui não é coisa de crente, não. E se eu ver isso de uma forma recorrente, eu falo, cara, isso aqui não é cristão. Então, a mesma coisa eu penso quando eu vejo feminista cristã, né? A forma que, as coisas que fala, se eu ver que não tá batendo com a palavra de Deus, eu vou falar, cara, isso aqui não tem a ver com o cristianismo. Quando você disse, por exemplo, a questão da descriminalização do aborto. Isso aqui não bate com o cristianismo, que em hipótese alguma, Jesus iria chegar aqui e falar, galera, vamos defender aqui a descriminalização do aborto, quem estiver abortando a gente não criminaliza, só acolhe, dá um abração. Não, porque é um genocídio que tá acontecendo dentro do ventre. Entende? Então, é basicamente isso que eu queria dizer com relação ao que você estava falando antes de acontecer todo o alvoroço. Entendi. Não tem como eu ler todas as mensagens da galera que tá aqui ao vivo. Eu só queria mandar um abraço pra todo mundo. Tem um público da Ingrid aqui, tem um público da Débora Amorim também, deu pra ver. Que tem um público das duas. Obrigado pela audiência de todo mundo. Mais uma vez eu vou repetir, a nossa intenção aqui é ser um espaço plural, ser um espaço em que a gente fale das nossas ideias, que a gente fale do que a gente acredita. Eu e o Filipão, a gente não quer decretar o que é certo e o que é errado, exato, né, Filipão? A gente nunca. só quer debater para que você que esteja assistindo aí tire a sua própria conclusão. A gente entende que cada um tem que ter um estudo e a sua particularidade com Deus, que você estude, tenha o conhecimento de tudo e faça a sua análise pessoal com você e com Cristo no seu particular. Estamos comemorando 1 ano de Miló. Exatamente. Estamos ao vivo aqui desde 10 da manhã, Exato. A gente vai encerrar hoje 11h30 da noite. Então a gente tem mais 2 episódios depois desse da Débora e da Ingrid, tá? Vou falar sobre um outro tema. Na verdade... Pode verdade falar. é o mesmo tema ainda. Sim. Que é o seguinte. Eu vou fazer uma mesma pergunta, talvez com entendimento diferente para vocês duas. A igreja se relaciona bem com esse tema? Se relaciona bem com o tema feminismo? Se relaciona bem quando a gente se fala de política? Pra você, Débora, como que soa isso? Acho que pra você é em relação ao acolhimento, né? Com relação a preconceitos e tudo mais. E pra você, Ingrid, como que você acha? Você acha que a igreja lida bem com esse tema? Pode falar, Débora. Não, já falei demais, agora é você. Deixa a palavra pra você primeiro, pode começar. A igreja se relaciona bem com o tema feminismo, é isso? Com feminismo, com política, com relação a até conversar assim, cara, eu não concordo com o feminismo, ao ponto de chegar a conversar, eu acho que não é isso, ou você acha que mais aponta, mais recrimina, de uma maneira mais geral, né? O que você acha? Depende, porque o feminismo é um debate muito amplo, tem diversas discussões sobre isso, né? E o que mais é falado hoje é sobre o aborto, tanto que a Débora até trouxe um dado aí falando que a maioria das mulheres que abortam são cristãs, o que pra mim não quer dizer nada, né? Eu acho, inclusive, que a igreja deveria falar mais sobre isso, né? Então não quer dizer nada, porque o errado continua sendo errado, ainda que todo mundo esteja fazendo, ainda que essas mulheres se intitulem cristãs, continua sendo errado, entendeu? Não é porque fulana tá abortando, um monte de cristã tá abortando que isso é certo, isso continua sendo errado, e a igreja precisa mais falar sobre isso, né? Uma coisa que eu tava até vendo no podcast que vocês fizeram com ela falou assim, o que eu acho errado, porque tem mais de 33 milhões aí de pessoas passando fome, e a igreja é preocupada com a vida sexual da mulher, tipo, óbvio que tem que estar preocupado, né? Porque, quando a igreja fala assim, mulheres, homens, né? Homens e mulheres, deixa pra se relacionar sexualmente depois do casamento. Isso, quando Deus dá essa orientação pra gente, não é uma forma de recriminar o prazer da mulher, ou recriminar o prazer do homem, ficar ali. Não, é pra que haja uma segurança dentro de um casamento, né? Pra que até tenha um bebê, porque o sexo, ele vem, reproduz, é prazer e reproduzir, né? As duas coisas. Então, a igreja precisa falar mais sobre isso, é muito preocupante com esse dado que ela trouxe aqui, e eu penso que é dessa forma. Nesse sentido aí, assim, já dando a palavra para Débora, eu acho que, assim, independente dos lados que vocês estão defendendo, existe uma verdade no mundo que está acontecendo normalmente, que é esse aborto exacerbado que está acontecendo. E eu entendo dos dois lados, entendo as duas defesas, mas entendo também que existe essa necessidade na igreja de conversar mais. O que você acha, Débora? É muito complexo quando se trata pela ótica da fé, você falar sobre temas desses. Sim. E ninguém aqui está dizendo que não é complexo. A gente está tentando aqui construir caminhos. Dissertar sobre. Né? A gente está construindo. E isso é muito saudável o que a gente está fazendo. Exato. Espera-se que as igrejas façam mais disso nas suas escolas dominical,
no seu culto de jovem, que a gente converse e que a gente tente entender por que ainda essa mulher... Que aí a gente fala, né? Só que eu tô falando sobre o direito da mulher. E aí até anotei aqui, a gente tá falando sobre o direito das mulheres. E aí é óbvio que tudo que a gente fala e aí pensar no direito como uma forma também de responsabilidade da sua própria vida. Né? Quando a Ingrid falou agora sobre a questão sobre o corpo, isso tem a ver com a questão do corpo, como você lida com a sua sexualidade, como que você lida com os seus prazeres. A gente sabe que a gente está no mundo, a gente sabe que existe uma... É muito complicado, né? Quando se trata de juventude. Vocês foram jovens. As esposas estavam aqui, né? Ainda há pouco estava aqui com a gente. Sua esposa tá grávida, enfim. Gravidona. Gravidona, daqui a pouco minha filha nasce. Então, como é que a igreja lida com esse tema que é tão complexo? E com diálogo, com acolhimento... com responsabilidade, com espiritualidade. E é isso, né? E com saúde pública também, gente. Porque falar do corpo do direito da mulher é falar saúde pública, é falar de saúde pública. Porque quantas vezes, né, pelo menos da minha igreja, da onde eu venho, quantas vezes as mulheres não conseguem ser assistidas no hospital público, pelo SUS, e elas chegam na igreja, às vezes não conseguem, a fila é muito grande, né, tem aqueles problemas, mas ainda assim a gente sabe a importância do SUS, né, dentro dentro de onde a gente vive, a importância mesmo das políticas públicas de saúde, né, em relação à população. E aí ela vai buscar na igreja, muitas vezes uma cura. Ela busca muitas vezes na igreja uma resposta para a saúde dela. Então a gente também entende que políticas públicas de saúde na mulher pode ser também esse milagre que atravessa a vida dela e que cura ela. Entendi. Posso perguntar? Pode, claro. Pode? Deixa eu só falar uma coisa antes. Tá. É porque assim, eu devia ter marcado esse debate para um outro programa que não fosse na comemoração. Exatamente. De um ano. Mas Porque sabe todas as coisas, tinha que ser hoje. É verdade, porque a gente tem outros convidados. Então eu vou esticar o máximo que eu conseguir sim, esticar gente. aqui. Tá bom. Tá? Então a gente não tem mais tanto tempo. Débora, pode falar. eu queria que você fosse bem objetiva. Papum. É porque professora nunca é objetiva. Eu sou professora há 15 anos. Pois é. Se professora fala, eu Tem sou um 15 argumento anos. sobre. Não, e professor fala, né, gente? Mas vamos lá, vou tentar, sou prolixa mesmo, mas Não, vou tudo tentar bem. até pra Vamos você lá. entender também. Você disse que aborto é questão de saúde pública, tá? Você pode me falar o que é a saúde pública, por favor? Você não sabe o que é saúde pública? Não, sei. Eu queria que você me falasse se você sabe o que é. O que é saúde pública pra você? Não é pra mim. Tem uma definição. O que é saúde pública? Ingrid, tá falando sério? Sim, pode falar. Fala aí. Sério? Sim. Gente... Não, que eu tô assim, chocada com a pergunta. Não, dela. eu sei a resposta. Só quero saber se você sabe. Porque uma pessoa, pra falar que aborto é questão de saúde pública, ela não sabe o que é saúde pública. Então eu quero realmente saber se você sabe o que é. O que é saúde pública? Cara, eu não vou responder. Não, você não vai responder? É porque eu não sei mesmo. Eu não sei, não vou responder. Eu não sei se existe uma definição Existe, específica. O que existe. que é? O que é, Ingrid? Saúde. Não, mana, realmente eu acho que você Mona? não sabe. Mana, eu disse Ah, mana. Mona? Não, pelo amor de Deus, né? Não, de verdade, você não sabe o que é saúde Não pública? sei o que é, você pode me explicar? Tá, saúde pública é um conjunto de medidas do Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social de uma pessoa, tá? Então, as consequências de um aborto, você sabe quais são? Pode falar, porque eu falei muito, agora eu quero te ouvir. Não, tudo bem. O aborto, ele traz consigo diversas consequências para a vida da mulher, como o maior índice dela cometer suicídio, sentimento de culpa, uma infecção, câncer, enfim. Como que isso tem a ver com saúde pública, assim? Só para eu entender. O que isso tem a ver com bem-estar físico, mental, sendo que o aborto, ele traz diversas consequências para a vida da mulher? Pode falar. É uma pergunta. Quando a gente diz, Ingrid, deixa eu... assim, muita sabedoria que a gente vai falar agora, né? Quando a gente diz, né? E aí eu vou pegar aqui minhas anotações também, que é importante a gente pegar nossas anotações. Quando a gente fala que... E eu não tô levando de verdade, só para dar um adentro, enquanto eu procuro as minhas anotações, porque a professora gosta de anotação, né? Quando a gente fala sobre saúde pública, a gente está falando, a gente, de certa forma... Tá rindo de quê? Não, é porque estão falando que...
Não tem problema, gente. Pode ajudar à vontade, não tem problema Eu só peço que esse clima de quinta série que me deixa muito irritado de risos e coisa, eu peço que, por favor, fiquem mais tranquilos. Isso daqui não é um debate de confrontamento político, até porque o tema é um tema completamente diferente da política, que vai se passar pela política, mas não é esse sentido. E mesmo que... E mesmo que a Dani tivesse me mandando qualquer coisa, ou mesmo que... Se vai incomodar, não sai. Não, eu acho que assim, inclusive a minha mãe tá aqui. Exato. Eu só quero que fique bem tranquilo aí, amistoso o clima. É um clima muito de deboche também. É porque eu não sei lidar com isso. Eu sou uma pessoa muito séria no que eu faço. Ainda mais que eu não faria nada do qual eu não pudesse que a minha mãe não pudesse saber. Eu acho que tem uma questão. Não, é porque você faz o deboche e aí depois você leva. Eu não fiz nada. Mas você tá rindo de deboche a todo momento, mas olhando pra ele. Mas eu falei com eles, é diferente. Você pode continuar falando, cara. E aí você tem esses métodos, né, que é pra poder... É um método muito desonesto, inclusive, né, mano? Então eu posso fazer uma pergunta? Eu acho que você vou fazer uma pergunta. Não, porque aí ela pode fazer a pergunta. Eu perguntei o que isso tem a ver com saúde pública. A gente tava falando de aborto, certo? Aí eu perguntei assim, eu falei sobre as diversas consequências que o aborto traz pra vida da mulher, eu disse que era questão então eu vou fazer uma pergunta. Você não quer responder? Acho que não vale a pena. Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Não eu sou uma pessoa que olha só, eu trouxe... Não, porque eu não sei realmente. Eu cheguei até aqui, eu vim de uma família séria, eu vim de uma família de instrução e eu não sei. E eu acho que isso é desonesto, sabe por quê? Porque eu não faria nada na minha vida que a minha mãe não pudesse saber. Não faria nada. Inclusive, vou trazer aqui minha mãe. É muito bom, porque eu cresci. Minha mãe, eu tenho uma irmã de 2 anos, vou usar esse exemplo. Tenho uma irmã de 2 anos, mais velha do que eu. E aí a minha mãe falava assim, olha, Deus livre e guarde, aconteça qualquer coisa com vocês duas, em caso de violência, né? Deus livre e guarde, aconteça qualquer coisa com vocês duas. Mas se caso vocês fossem violentadas, eu ia recorrer à saúde pública e eu ia falar pra Deus, joga na minha conta. Eu resolvo com você. Eu sou mãe delas, eu resolvo com o Senhor, porque eu tenho intimidade contigo. Então, quando você me faz essa pergunta e você ri e você desconfigura que... Mas eu não tava rindo de você, cara. Tava rindo que eu olhei pra lá. Pode falar. Sim, você tava rindo e e você tá no ar sempre, tá? Tudo que tá... Vocês duas estão no ar sempre, a gente tá vendo. Deixa eu fazer a pergunta. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Então, acho que isso traz uma... Só pra eu fechar. Claro. Isso é algo sério, que pra mim saúde pública é algo sério, porque saúde pública perpassa pela minha vida, saúde pública perpassa pelo direito à saúde das mulheres, políticas públicas de saúde pública é algo muito sério, e é algo que perpassa, sobretudo, por essa espiritualidade que a minha mãe gera em mim. E ela não tá ali de bobeira, ela tá ali como intercessora desse ano do Miló, porque minha mãe é uma mulher de oração, sabe? Amém. Então eu acho que as coisas precisam ser mais... Tá, eu vou fazer uma pergunta para cada uma, que é um pouco a minha percepção baseada no que eu converso com uma galera, que é a seguinte, eu vou começar com você, Ingrid, assim, você acha, por exemplo, que é um pouco a minha visão, aí eu tô te dando um pouco a minha opinião, que é o que eu acho que pode acabar acontecendo mesmo que não seja a sua intenção, tá? Você acha que você desumaniza um pouco as pessoas, ou corre risco de desumanizar as pessoas por conta da forma que você fala, dos argumentos, do que você defende? Ou você acha que não, que isso é uma visão errada minha e tal? Eu defender a vida dentro do ventre é desumanizar as pessoas, ou é uma pessoa que fala é um conglomerado de células e pode abortar, tá desumanizando? Quem é que tá desumanizando? Você tá perguntando pra mim? Sim. Então, eu acho que você desumaniza um pouco. Mesmo que alguém defenda uma pauta diferente da sua, não acho que você acaba desumanizando pela forma que você fala, que você meio que descredibiliza a história, a dor, o que a pessoa passou. Você pode discordar total da pessoa e continuar sendo contra o aborto, não tô falando isso. Sim. Mas eu acho que, ao meu ver, você pode total discordar, a galera de casa também acha que existem formas diferentes de falar disso. Aí eu tô te perguntando se você acha que você desumaniza, pra você não. Não desumanizei ninguém aqui. Tá. Débora, a minha pergunta pra você é a seguinte, que também baseado no que eu vejo e tudo mais, no que a galera conversa comigo. Você acha que você afeta a Bíblia quando você fala as pautas e o que você defende? Porque muita gente, depois do seu episódio, por exemplo, vem falar comigo, Wanda, essa menina não sabe nada de Bíblia. Você acha que você afeta a Bíblia? Que você vai de encontro à Bíblia? Você acha que você fala diferente? Você choca coisas diferentes do que a Bíblia fala? Olha, a Bíblia, ela é um livro... eu leio a Bíblia pela hermenêutica de Jesus.
né? A minha hermenêutica que eu uso é a hermenêutica de Jesus. Aham. A gente tem o Velho Testamento, que é um livro judaico, né? São textos judaicos. E a gente tem o Novo Testamento, que é a partir de Jesus, né? Só que os profetas que falam no Velho Testamento são complementos, são complementares ao que os próprios discípulos fazem, né? Isso que você está falando? Não acho. Não penso que o que eu falo contrapõe ao texto bíblico, contrapõe as narrativas bíblicas, contrapõe a revelação do Evangelho. Porque Jesus vai dizer aqui, em Lucas 4:18, assim como, quando ele aparece, né? E ele vai dizer, o Senhor, meu Deus, o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo, libertar os que estão sendo oprimidos. Então, tudo que eu falo tem um comprometimento com a justiça social, porque o livro de Tiago é um livro da justiça social. E o Tiago vai dizer que a fé sem obra era uma fé morta, né? A sua fé sem as suas ações, Tiago vai dizer. E aí Atos dos Apóstolos vai dizer também que a forma de viver, né, da igreja, assim que a igreja inicia, era uma forma comum. Era uma forma onde dividiam suas riquezas, sua casa, o pão. Então, eu jamais, né, eu não inflijo a Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia, os textos bíblicos, a hermenêutica que eu uso, que é de Jesus, é que atravessa e que me dá o tom para que eu consiga me organizar enquanto evangélica e continuar profetizando nesse local de diaconisa e de profetisa, né? Que não é à toa que eu levo o meu nome Débora, que a minha mãe justamente pensou entendendo o livro de Juízes. Uhum. Ingrid, você acha que faltou falar alguma coisa? Eu queria saber o que o feminismo tem a ver com isso. Com o quê? Com isso que ela falou da Bíblia e tal. Você falou que justiça social, eu respondi a tudo pergunta mais. dele. Não, tudo bem. Só que eu tô perguntando, você falou que tem a hermenêutica bíblica, tudo mais, de Jesus, e que você se importa com os pobres e tudo mais. Tudo bem, mas... A Bíblia. Sim, a Bíblia, exatamente. Aqui, E o que isso tem a ver com o feminismo? Eu respondi a pergunta dele. Eu fiz outra. Então, eu não respondo mais desde que você fez o deboche na presença da minha mãe. Então a gente acabou o podcast, pô. Fechou. Vamos fazer o seguinte, vamos para as considerações finais e tal. Eu acho que você pode fazer uma consideração final, Débora. A Ingrid, você pode fazer uma consideração final também. E, enfim, de verdade, eu queria agradecer vocês. Exato. Eu vou fazer um discursinho depois no final que vocês terminarem também. Queria agradecer todo mundo que tá aqui, obrigado. Tem uma galera aí mandando mensagem. Então, começa com você, Débora. Vai lá para as suas considerações. Eu anotei algumas coisas aqui para eu não esquecer, né, meu bom? Eu quero começar dizendo isso com muita graça de Deus. A graça do Senhor nos traz até aqui. E é por causa da graça que eu tô aqui. Então, a partir dessa graça, eu gostaria de oferecer o meu acolhimento, as minhas orações a todas as mulheres que abortaram porque foram abandonadas pelos seus parceiros ou porque foram violentadas e que se sentiram sós. Eu queria oferecer o meu acolhimento, as minhas orações. Eu gostaria de dizer a cada uma de vocês: vocês não estão sozinhas, vocês não são criminosas. O poder do Evangelho alcança vocês, o poder da graça do Senhor alcança a sua vida. E eu também queria dizer que chegamos até aqui e que se a Ingrid é evangélica, eu, Débora Amorim, também sou. É isso, gente. Deus abençoe a sua vida, a sua igreja, a sua juventude. Dizer que nós também estamos nos organizando. Amém. E aí, Ingrid? Eu olho pra onde? Pra aquela câmera lá. Então, pessoal, quero agradecer por todos estarem aqui no debate. Eu acho que ficou bem claro aqui sobre a impossibilidade de ser feminista e cristã ao mesmo tempo. E eu queria dizer que tudo que vocês precisam é de Jesus. Porque Jesus é o suficiente. O movimento coletivistas, eles tiram a individualidade das pessoas, defendem coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e eu acho que a melhor maneira de você deixar de ser feminista ou deixar de ser de esquerda é você conhecer o próprio movimento que defende. Olha as teóricas, leia os livros, saiba o que elas falam, o que elas defendem, o que elas pensam sobre família, sabe? Então, você mulher, por exemplo, que tá aqui me assistindo, pensa em abortar,
saiba que o Senhor cuida de você, porque Jesus, ele nunca chegaria pra você e diria, olha, mulher, se você é pobre, se você não tem condição disso, daquilo, mate seu filho dentro do ventre. Ele nunca diria isso pra você, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Eu, Ingrid, também não vim num berço de ouro, né? A minha mãe faleceu quando eu tinha 18 anos de idade. Ela me criou sozinha, meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. Ela nunca foi feminista, ela nunca precisou desse movimento. Na verdade, tudo que ela precisou foi de Jesus. Então eu, Ingrid, tá aqui, fazendo o que eu faço hoje, falando o que eu falo de feminismo, eu não tô tirando da minha cabeça, não venho aqui ficar de deboche nem nada do tipo, não. Eu tenho uma história, né? E tudo isso se resume em ter Jesus, porque se não fosse Jesus eu não estaria aqui, né? E nunca precisei do movimento coletivista do feminismo pra nada, e nem minha mãe, nem meu pai, que me abandonou, inclusive, eu nunca precisei disso. Na verdade, tudo que eu precisei foi de Jesus. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e que Deus abençoe vocês. É isso, gente. Débora, muito obrigado. Ô, Ingrid, muito obrigado. Desculpa se a gente falhou em algum momento aí a vocês duas, ótimo. de verdade. Ótimo. Pessoal que tá assistindo, ó, a gente vai continuar ao vivo. A gente vai receber o Igor Ferreira e o Edivaldo. Exato. A gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, que foi ontem. Sim, Igor Ferreira é um cabeção, ele defendeu uma tese lá em Harvard, ele é especialista em escravidão no Brasil. Edivaldo é um pastor da Nova Igreja. Também vamos falar sobre isso, muito legal. E depois disso vamos conversar com o David Cerqueira, que a gente fala de tudo. A gente fala de ET, a gente fala de terraplanismo, a gente fala de reptiliano. É verdade, é verdade. Qualquer coisa que vem, a gente só conversa, tá bom? Então se vocês estão aí e quiserem continuar trocando ideia com a gente, vamos continuar. Pô, cara. Tá bem, irmão. Obrigadão. Obrigado, Débora. Beijo. Pessoal, daqui a pouco a gente volta. Tamo junto.